22 de dezembro, 2023. Mostre-me o dinheiro. O Standard de Liège, clube de propriedade da 777 Partners, foi atingido com um transfer ban pela segunda vez em 2023 pela Federação Belga esta semana depois de não pagar taxas de transferência, bônus, IVA e contribuições para a segurança social. Por Felipe Alclair e Paul Brown. O fundo de investimento norte-americano também está ameaçado de perder suas ações no Genoa CFC depois que um árbitro independente decidiu a favor do ex-dono do clube italiano em uma disputa de 2 anos. Em que momento é que a comissão de licenças belga vai finalmente perder a paciência com a Standard e a 777 Partners? O icônico clube de Liège já tinha sido em junho deste ano. O transfer ban foi suspenso por não cumprir as suas obrigações para com o Serviço Nacional de Segurança Social da Bélgica, ONSS, proibição que foi levantada depois de a Standard ter pago tardiamente as suas contribuições. Desta vez, foi pior. Como se pode ver no documento a seguir reproduzido, a Standard não só não conseguiu apresentar provas de que pagou as suas contribuições para a segurança social relativas ao mês de novembro, como também não pagou a sua factura de IVA, prêmios de jogo aos jogadores, prestações de dívidas à Federação Belga e à ACFF, entidade que representa os clubes da Bélgica francófona, e montantes não revelados devidos no âmbito das transferências do extremo marroquino Iris Ziani da União Saint-Gilloise e o internacional norueguês Arond, de Vålerenga. Tanto mais surpreendente que Ziani, que ainda não jogou pela equipa principal, tenha custado apenas 200 mil euros e Kidnum, que tinha sido comprado pelo anterior proprietário há 2 anos, tenha sido vendido ao Toulouse a 1 de setembro por 4,5 milhões de euros, o que representou um lucro de 3 milhões sobre o que tinha custado ao Standard em 2021. 777 foram convocados à comissão de licenças em 20 de dezembro e admitiram que as verbas devidas não tinham sido pagas. Como resultado, a comissão emitiu um transfer ban imediato e impôs uma redução do número de jogadores com 21 anos ou mais que poderiam ser incluídos no elenco profissional da Standard. A Standard prontamente publicou um breve comunicado no qual disse ter toda a confiança de que a sanção seria suspensa já na sexta-feira, 22 de dezembro, e que a capacidade do clube de negociar jogadores na próxima janela de transferências não estava absolutamente em questão, já que a 777 disponibilizou os fundos necessários para honrar seus compromissos. Não foi dada qualquer razão para que não o tivessem feito. Muito pouco, muito tarde para muitos torcedores do Standard, foi muito pouco, tarde demais, a julgar pelo avalanche de comentários raivosos que saudou o anúncio do transfer ban nas redes sociais. Imagens de Footnews.b. O 777 está afundando todos os clubes que eles assumiram, postou Cedric, um desses torcedores desiludidos do Standard, no X, antigo Twitter. Eles são apenas desonestos, são grifters, agora é a nossa vez. A gestão é uma catástrofe, os diretores mentem para a torcida e vão encontrar desculpas de novo. Vão CF asterisco 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 asterisco, 777. O clube continua em uma situação financeira perigosa. Como conta Josimar, a incapacidade do Grupo 777 de fornecer contas auditadas de 2021 e 2022 à Comissão de Licenciamento belga, combinada com enormes perdas e dívidas, em um ponto ameaçou a presença contínua da Standard na Jupiler Pro League. A comissão só concedeu uma licença profissional para a temporada 2023-2024 com a condição de que o clube fosse submetido a controles mensais, como o que levou à descoberta de que a Standard não havia pago muitas de suas contas em novembro. A 777 Partners teve de injetar mais 10 milhões de euros no início deste mês, recorrendo mais uma vez ao truque da sanfona, um mecanismo contabilístico que permite aos clubes compensar aumentos de capital com as suas perdas e a que a Standard tinha recorrido 3 vezes anteriormente. Se não o tivesse feito, o clube teria arriscado uma dedução de 1 ponto por não cumprir os regulamentos financeiros apertados da Comissão de Licenças. Informações recebidas por Josimar sugerem ainda que as últimas contas da Standard vão mostrar outro prejuízo, desta vez de 15 milhões de euros, depois de um déficit de mais de 35 milhões no ano fiscal anterior.
A Standard está muito longe de atingir o ponto de equilíbrio, quanto mais alcançar a lucratividade, como seus proprietários haviam prometido que aconteceria até 2025. Para alcançar tal objetivo, os Les Roches teriam que estar envolvidos em uma competição europeia, outro objetivo declarado de seus proprietários americanos, uma perspectiva que está ficando cada vez mais remota à medida que a temporada se desenrola. Em 22 de dezembro, o Standard, que venceu apenas um de seus últimos 8 jogos no campeonato, ocupa a 10ª posição na tabela, a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. Não parece que os hinos da Liga dos Campeões ou da Liga Europa serão ouvidos no Stade Disclassing tão cedo. Problemas em Gênova. LAR, Juan Arceniegas, ex-diretor esportivo da 777 Partners, sócio-gerente Josh Vander e Andrés Blasquez, CEO do Genoa CFC. O Standard não é o único clube da Galáxia 777 a enfrentar sérios problemas financeiros. Josimar disse como o Genoa CFC, o decano do cálcio, que o grupo norte-americano apresentou como uma história de sucesso depois de ter conquistado a promoção à Série na primavera passada, teve de negociar uma redução da sua dívida fiscal de 106 milhões de euros com a Receita Interna italiana. Para o conseguir, a 777 teve de demonstrar que o CFC de Genova, longe de ser uma história de sucesso, se encontrava num estado tão mau que corria o risco de falência se o seu peso da dívida não fosse significativamente reduzido. Conseguiram. Um tribunal de Milão validou o acordo no início deste mês. Um documento da Receita Federal visto por Josimar afirmou que o órgão verificou que a empresa Genoa CFC já apresenta as características necessárias para ser considerada em estado de crise. O fisco concordou em raspar 2/3 do que lhe era devido, mas o Genova, que tinha contraído empréstimos pesados junto de bancos e outras instituições financeiras, continua 210 milhões de euros no vermelho. Estes problemas são agravados por um desenvolvimento significativo na disputa em curso entre a 777 e o antigo proprietário do Genova, Enrico Preziosi, que tinha vendido o clube por €1 simbólico aos investidores norte-americanos em setembro de 2021. As duas partes estão em desacordo quase desde que a venda foi concluída, com acusações sendo lançadas na mídia italiana por Preziosi e 777. Um painel de arbitragem de 3 pessoas, cuja autoridade legal é semelhante à de um tribunal, foi encarregado de resolver a questão. Mídia italiana Telenor informaram agora que este painel constatou que 777 estavam em incumprimento em algumas partes importantes do acordo, incluindo o que se sabia ser o principal ponto de discórdia neste mano a mano. Os termos da venda especificavam que Preziosi tinha direito a uma percentagem do lucro obtido pelo clube na venda de jogadores formados pelo Genova após a transferência, até 4 milhões de euros. 777 alegou que Preziosi havia ocultado dívidas que o clube era responsável por eles e que, consequentemente, eles não lhe pagariam um centavo desse dinheiro. O painel decidiu a favor de Preziosi e também decidiu que ele tinha direito a 1,5 milhão de euros de indenização, já que 777 não seguiram o procedimento correto para forçá-lo a sair do conselho de administração do Genoa. Por último, e certamente não menos importante, as ações adquiridas pela 777 devem reverter para ele pelo mesmo motivo. Do jeito que as coisas estão, é improvável, embora não impossível, que a propriedade do Il Grifone passe de volta para seu antigo proprietário. Um tribunal de Milão ainda precisa decidir se Preziosi tinha de fato dívidas ocultas dos investidores americanos, caso em que o painel de arbitragem terá que se reunir novamente. Um veredicto deve ser alcançado em janeiro, adicionando mais um capítulo a uma história de sucesso muito controversa, que provavelmente não será a última.